Oi pessoal, esse vídeo faz parte de um projeto de resolução de todas as questões do Enem dos últimos 3 anos, 2017, 18 e 19. Nesse primeiro vídeo da série a gente fala um pouquinho sobre a prova, como ela é, relembra para que serve, e depois a gente tem todas as resoluções divididas em duas formas. A primeira são algumas questões agrupadas no mesmo vídeo, de acordo com os tópicos e assuntos mais frequentes, para a gente ver como isso acontece, como o Enem formula, como ele solicita, né, esses tópicos, esses assuntos que sempre estão caindo na prova, todos os anos, recorrentemente, várias questões. E do outro lado a gente vai ter as questões isoladas, né? Então as outras questões que não aparecem nesses agrupatinhos, elas vão ser resolvidas isoladas, como nesse vídeo. Então se você não encontrou sua questão isolada, procure por favor um desses vídeos ou pergunta, a gente te ajuda. Combinado? Vamos lá? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 30 do Caderno Azul do Enem 2017, que traz um poema de Leminski chamado Contra Narciso. Em mim eu vejo outro, e outro, e outro, enfim dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que é em mim é você. Você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Então, primeira coisa aqui que a gente vai analisar desse poema é o título, né? Contra Narciso. Narciso, para quem não se lembra, é um mito, né? Fala sobre o mito de um homem que se apaixonou pela própria imagem. Ele estava lá no rio, ele viu a própria imagem, não sabia que era seu reflexo, e falou, meu Deus, que pessoa maravilhosa, que pessoa linda, e ficou lá se admirando, se achando o máximo, se achando bonzão, e ele ficou se admirando tanto que ele caiu na água e morreu afogado. Então esse é o mito do Narciso, de um modo bastante simplificado. Por isso que às vezes a gente chama, nossa, você parece Narciso, né? Aquela pessoa que só ela se basta, só ela é maravilhosa, só ela não precisa de mais ninguém, né? Ela é tudo de bom, né? Então ela se perde na própria beleza, né? Ela pensa tanto nela mesma que ela não consegue entender que tem um mundo à volta, ela não se importa com esse mundo que tem à volta dela, e daí ela se perde mesmo, tanto que ele acabou morrendo. E aqui ele não é um Narciso, ele é contra o Narciso. Então vê que ele se opõe ao Narciso. Por quê? Porque ele fala, eu não me basto, eu não me constituo apenas por mim, ao contrário, eu me constituo por todo mundo com quem eu me relaciono. E o mundo é assim, né? Desculpa te desiludir se você acha que você não é influenciável, né? A gente não pode não ser influenciável na vida de, ai, eu tenho uma personalidade forte, eu não vou fazer tudo no seu pau mandado, as pessoas chegam e mandam eu faço. Claro que você pode ser uma pessoa de opinião, com firmeza, mas de qualquer forma você é também influenciado sim, né? Porque os próprios pensamentos culturais que você tem são pensamentos que outras pessoas já tiveram. Você vai, desde que nasce, você vai se influenciando, ouvindo o que a sua mãe fala, o que o seu pai fala, tanto que se você quer realmente se conhecer, qualquer dica, vai morar sozinho. Para que você veja o que você realmente faz quando está sozinho, o que você realmente pensa. Você vai começar provavelmente a questionar, nossa, mas eu tenho que fazer isso desse jeito? Por que eu não posso fazer daquele? Porque enquanto você está a vida inteira fazendo aquilo da mesma forma, você não para pensar que tem outras formas de fazer, por que você está fazendo assim. Você simplesmente faz porque é aquele jeito que faz. Você nem vai ficar refletindo tudo no seu dia. Por que o prato eu ponho assim na mesa e não daquele jeito? Por que eu como essa hora e não como aquela? Por que eu penduro a toalha assim e não daquele outro jeito? Então veja que a gente o tempo inteiro está sendo contagiado por tudo aquilo com o qual a gente convive. Isso é natural e é impossível de você evitar, tá bom? Por que você come carne? Por que você acha que comer carne de vaca normal e comer carne de cachorro não é normal? Eu sei que hoje em dia muitas pessoas acham que não é normal comer nenhuma carne. Mesmo assim, por que você acha que não é normal comer nenhuma carne, que as pessoas não deveriam comer? Você não pensou tudo isso sozinho, tá bom? Desculpa te desconstruir, né, te falar isso, mas as pessoas vão pensando, a gente vai pegando carona no pensamento, vai aprofundando, e aquela ideia, né, não existe nada novo, tudo é transformado. E aí? E aí, então, é isso que o poema vai dizer, nós somos formados pelas outras pessoas também. E o enunciado. A busca pela identidade constitui uma faceta, um assunto da tradição literária redimensionada pelo olhar contemporâneo. Então, de novo, a gente traz uma informação que vai dizer o seguinte, a identidade, isso da construção do eu, é um assunto desde sempre. Então, da tradição, uma menção ao passado, né? Desde o passado, as pessoas gostam de ficar falando sobre quem somos, por que somos, de que forma somos. Redimensionado pelo olhar contemporâneo, porque Leminski já morreu, né? Mas é contemporâneo, é recente, não quer dizer no passado falavam sobre isso, hoje em dia ainda se fala sobre isso, e claro que muda a forma de falar, então naquela época falavam daquele jeito, hoje em dia a gente fala de um outro jeito, e é isso que ele está te dizendo. Então esse é um assunto que sempre existiu. Na literatura a gente falava sobre isso, continuamos falando sobre isso, mas o modo de falar muda. E nesse poema, qual é a nova dimensão? O que esse poema revela? Então, simplesmente eu quero saber como esse poema vai lidar com essa questão do eu, com essa questão da identidade, essa questão da identidade do eu. Alternativa A. Ele vai revelar
ausência de traços identitários, então quer dizer, as pessoas não têm mais traços na sua identidade. Ai, Jenny, é isso mesmo, porque seria composto pelos outros, é porque ele não tem identidade própria. Não, né? Porque o que ele está falando aqui justamente é que a própria identidade, ela é construída com a contribuição dos outros. Ele não está falando assim, eu não tenho identidade, eu não sei quem eu não sou bem formado. Não, o que ele fala é, eu tenho uma identidade, mas essa identidade não é só minha. Ela é construída com base nas relações que eu estabeleço. Então, eu recebo influências, eu recebo contribuições, eu também contribuo. Então, é isso que ele fala, não é que não há identidade, mas ele vai questionar como essa identidade é construída, tá bom? Então, a palavra que a gente vai riscar é a palavra ausência. B, eu tenho ali, essa nova dimensão revela a angústia com a solidão em público, quer dizer, mesmo estando em público no meio de um monte de gente, ele se sente sozinho, isso dá uma tristeza. Em nenhum momento ele fala isso, ao contrário, se a gente olhar lá no último trechinho, olha só, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Então, o que ele fala, mesmo quando a gente está sozinho, a gente está em paz. Então, paz aqui se contrapõe à angústia. Ele não se sente angustiado quando ele está sozinho. Ele se sente em paz, por quê? Porque ele tem noção que mesmo sozinho, ele não está completamente sozinho. Ele está ali com todo mundo que ajudou a construir ele, né? E ele também ajudou a construir muitas pessoas. Então, aquela ideia, por exemplo, de quando alguém morre, a gente fala, ai, morreu fisicamente, mas dentro do meu coração vai viver para sempre, né? Na memória, na lembrança, naquilo que eu sou, naquilo que eu carrego da pessoa. E é bem isso mesmo, a pessoa não precisa nem morrer, né? Mas a gente carrega muito de outras pessoas. E ele fala isso, então quando eu tendo essa consciência, eu tô em paz sempre. Eu posso até estar sozinho, mas eu sei que no fundo eu não tô sozinho. Então essa é a ideia, ele não fica angustiado, tá bom? Ao contrário, ele não fica angustiado, ele fica em paz. C. Essa nova dimensão revela a valorização da descoberta do eu autêntico. Essa questão gerou muito problema, por quê? Quando a gente fala eu autêntico, né, parece que é o eu original. E ele está falando de um eu original na medida que ele está explicando. O eu verdadeiro é esse eu construído por todos. É esse eu que não se constrói sozinho. Mas por que não pode ser a certa? Porque originalmente, se você pegar a palavra autêntico, ela tem a ver com genuíno, com aquilo que é puro, com aquilo que não recebe, vamos dizer assim, nenhuma influência, com aquilo que é o primeiro. E daí, se você pensa nesse sentido, não é um eu autêntico, porque quando a gente nasce, aí sim nós somos aquele eu autêntico, né? Mas dura quanto tempo isso, né? 5 segundos, 3 segundos. A partir do momento que a gente nasce, a gente começa a receber todas essas influências, né? Na cultura que a gente nasce, o país que a gente nasce, a língua que a gente fala, a família que a gente cai, né? Que a gente não escolhe, a família que a gente vai nascer. Então, quer dizer, na medida que quando a gente nasce, aquele eu genuíno passa a ser, entre aspas, corrompido, mas na verdade não é uma corrupção, né? Ele passa a ser construído com essas contribuições todas. Então, ele não é autêntico se você pensar no termo original da palavra, que é esse genuíno, essa ideia de algo que não foi, entre aspas, contaminado, tá bom? Mas, como eu disse, você poderia, como é poema, né? Poesia muito subjetiva, você poderia ter errado, né? Ter assinado essa alternativa, por quê? Pensando em autêntico como original, como verdadeiro, né? Aquilo que é o eu de verdade. E ele fala sobre esse eu de verdade. Então, poderia gerar essa confusão. E o que é justificável, né? Então, assim, o Enem, ele, às vezes, a gente, como professor, a gente fala, ele faz coisas que não precisariam fazer, né? Porque aqui fica uma nuance muito delicada, né? Porque, como eu disse, estamos dizendo, né? A língua, por mais que tenha o significado do dicionário, mais formal, mais estável, a gente usa a língua, a gente se apropria dela. E a gente sabe que autêntico tem essa ideia de genuíno, com certeza, tá lá no dicionário, mas que também tem essa ideia de verdadeiro. Então, aqui ficaria ambíguo dependendo da sua interpretação. Então, assim, eu acho que não foi justo essa alternativa, mas tá aí pra gente, e tá aí a explicação de por que não pode ser ela, tá bom? D. Essa nova dimensão revela a percepção da empatia como fator de autoconhecimento. A gente não sei o que é empatia. Um problema, então, né? Eu consegui resolver a questão. Poderia inferir, mas sempre a gente tá lendo pra tá, né? Viu na vida um termo que você não conhece, já pesquisa na hora. O que é esse termo? É uma coisa que você faz em 2 segundos no seu celular, você amplia o seu vocabulário e facilita muito a sua vida, não só no Enem, mas na vida mesmo. E aí, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E é o que eu tenho aqui. Ele fala, em mim eu vejo o outro, o outro, o outro. O outro está em mim, o outro é você. Essa capacidade da gente se construir se colocando no lugar do outro. Eu, quando eu vejo, não eu, Giane também, né? Mas de modo geral, a gente, quando a gente vê alguém sofrendo, o que a gente espera do ser humano? Que o ser humano sofra também, né? Que você não seja indiferente à dor do outro. Então você vê aí as pessoas, por exemplo, agora morrendo de Covid, você se condoa, você não fala assim, mas eu não vou morrer mesmo, tô aqui trancada na minha casa, porque a gente não sabe, né? Mas não só por não saber, vai que eu morro também, mas por realmente pensar, poxa, não interessa se eu não vou morrer, mas aquela pessoa morreu, aquela pessoa perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, né, sei lá quem mais que perdeu. Então assim, você se condoer, você se doer mesmo, você deixar se afetar pelo outro, que é uma característica humana, de humanização, né? E é isso que ele fala, a percepção da empatia como fator de autoconhecimento. Sim, para eu me autoconhecer, eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso saber como eu reagiria naquela posição, eu preciso saber o que eu faria se eu fosse aquela pessoa. Então, é esse jogo entre eu sou eu
nesse lugar em que eu estou, mas eu poderia ser aquele. E pensando que eu poderia ser aquele, o que eu posso fazer para ajudar aquele, o que eu posso fazer para melhorar aquele. Então veja que essa capacidade de se colocar no lugar do outro, ela vai afetar quem nós somos, o modo como a gente vai lidar com as situações, a indiferença ou a diferença que a gente vai ter em relação aos outros, tá bom? Então é exatamente isso que o poema fala, sobre como você precisa conseguir se colocar no lugar do outro, né? Como para que você se conheça, para que você saiba quem você é. Então essa capacidade de deslocar o seu ponto de vista e entender que o mundo não acaba no seu umbigo, né? Não é só você que importa, existem outras pessoas. Então o modo como você vai agir depende disso, está relacionado. Então você sabendo, por exemplo, se eu fizer isso, aquela pessoa vai ficar muito chateada. Eu queria tanto fazer isso, mas eu não vou, porque eu não quero que aquela pessoa fique chateada. Então veja que você muda o seu comportamento para não chatear uma pessoa que você ama. Então veja que o seu eu, ele é sim influenciado pelas pessoas com as quais você convive, né? Você vai fazer ou deixar de fazer determinadas coisas dependendo do modo como você vai afetar aquelas pessoas com as quais você convive, ou mesmo a sociedade inteira, não só uma pessoa específica. Então quem você é está diretamente relacionado aos outros, tá bom? E essa nova dimensão revela a impossibilidade de vivenciar a experiência de pertencimento? Não, né? Ao contrário, ele fala, eu pertenço ao mundo e eu pertenço aos outros também, os outros pertencem a mim, não tem essa dificuldade, eu não sei, eu me reconheço em todos, porque, né, que as pessoas poderiam interpretar assim, né, eu não tenho essa capacidade de pertencimento porque eu estou em todos os lugares, mas não é essa a ideia do eu perdido, o eu que não se encaixa em lugar nenhum e por isso está por aí. Não, a ideia é ao contrário, né? O eu que sabe onde ele tá, porque ele tá em todos os lugares. Porque ele tem essa noção que ele se relaciona com várias pessoas e que essas pessoas todas vão afetá-lo, tá bom? Então eu não tenho em nenhum momento essa impossibilidade de pertencimento, tá? Se a gente olhar ali, não, a gente tá em nós, a gente tá em paz, só que esse nós é o nosso coletivo, né? Tanto que ele fala, estamos em nós, ele não fala estou em mim. Né? Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz. Então, como eu disse, ele não fala só quando eu estou em mim, eu estou em paz, porque esse mim não existe, esse mim é coletivo. Então, quando eu estou em nós, eu estou em paz. Então, não tem essa impossibilidade de pertencimento, tem um pertencimento coletivo. Eu pertenço ao mesmo tempo que outras pessoas também me pertencem. Beleza? Então, uma questão de interpretação, uma questão que traz texto literário, que também é bastante frequente no Enem. A gente vai sempre que tiver texto literário explorar, né, quais são os recursos utilizados e também o assunto, né, e sempre lembrando das palavras-chave, né, circular, enunciado, então qual é a palavra-chave, o que está sendo solicitado ali e analisar também o significado de cada palavra, porque a gente sabe que nem gosta, né, de pegar bem a definição, como a gente discutiu a definição da autêntica, a definição de empatia, tá bom?